A cena se abre com uma espada com um estrondo enorme cortando a cabeça do monstro. A pessoa por trás grita para afastar o monstro. O homem deixa cair a cabeça do monstro com um golpe de sua espada, deixando uma expressão chocada nos rostos do grupo de membros que testemunham a situação. O homem que matou o monstro era conhecido como o espadachim mágico, Seto, que era membro da equipe do herói. Seto chama um dos membros, Reed, que está chocado ao ver o lado cruel de Seto, e com isso confirma o fato de que Seto foi expulso da equipe. Daqui em diante, a razão pela qual Seto foi expulso é porque ele estava apenas cumprindo as ordens. Ele poderia se tornar um bandido algum dia. Seto está chocado e grita sobre o que fará dali em diante depois que sua equipe o abandona. Ele vagueia pela floresta tentando descobrir o que fará a partir desse dia. Ele ouve os sons de folhas se mexendo nas moitas, o que alerta Seto, e ele pensa se há algum animal perdido por ali. Ele então encontra uma mulher em péssimas condições, com roupas rasgadas e óculos quebrados, conhecida como Satis. Ele a reconhece como a chefe feiticeira do exército do Rei Demônio, e Seto já a enfrentou várias vezes lutando contra suas armadilhas venenosas e ataques mágicos. Seto se aproxima dela, atacando-a com sua espada, mas surpreendentemente Satis desmaia e cai no chão. Mais tarde, Seto se pergunta o que poderia ter acontecido com ela e então a leva para um lugar próximo onde há uma casa, deixando-a descansando na cama. Mais tarde, Seto a encontra acordada, e Satis fica assustada e chocada, começando a implorar por perdão. Isso a confunde, fazendo-a pensar que ela poderia ter perdido a sanidade. Satis o confronta perguntando se ele pertencia ao grupo de heróis ou se ele havia armado alguma armadilha para matá-la. Seto assegura que não estava tramando nada contra ela e diz que já deixou o grupo de heróis. Ela começa a revelar as coisas que aconteceram com ela e pensa que essas foram as consequências dos erros que ela cometeu. Em sua narrativa, ela menciona o fato de que foi condenada à execução, pois sempre perdia em todas as lutas contra vários grupos de heróis, resultando em tortura, humilhação e espancamento. Eventualmente, ela consegue escapar da área e cai na floresta. Ao ouvir toda a história dela, Seto começa a contar sua própria história sobre como se juntou ao grupo e como as pessoas eram para eles. Mas mais tarde, o líder revela que ele não deveria estar no grupo, pois matava indiscriminadamente humanos e demônios. Seto confirma que não tinha intenção de voltar ao reino novamente e que estava tudo bem compartilhar isso com ela. Eles continuam conversando até dormirem por um momento. Mais tarde, Seto acorda e percebe que Satis ainda está dormindo. Ele sai em busca de café da manhã e vê uma árvore com frutas. Ele se aproxima para coletá-las e encontra Satis acordada, parada em um lugar sem fazer nada. Satis o avista observando-a das sombras e o chama. Ele desce da copa da árvore e lhe entrega a fruta. Satis está confusa sobre por que ele foi gentil com ela, mesmo sendo sua inimiga. Então, Seto diz que não faz mais parte do grupo de heróis e que não havia razão para serem inimigos. Seto percebe que ela deve estar machucada e deixada para trás, e os dois ouvem o som das moitas se mexendo. Satis fica paralisada, incapaz de se mover. Os monstros a chamam de Satis-sama de forma assustadora. Demônios se aproximam de Seto e Satis no meio da floresta. Esses demônios começam a ameaçar Satis, mencionando como a torturaram no passado, e começam a zombar do tormento dela, alegando que ela estava tão assustada que nem conseguia falar na frente deles. O demônio ordena que Seto o ajude. Nesse momento, Seto avança para atacá-los. Seto protege Satis e ataca o demônio com sua espada, surpreendendo todos que testemunham a situação. Seto então começa a atacar os outros dois demônios, empunhando sua espada mágica imprudentemente e os cortando. Satis pensa sobre o fato de Seto ser capaz de manusear a espada mágica com tanta habilidade, o que lhe confere um poder tão impressionante. Ela fica perdida em seus pensamentos, e mais tarde, pergunta por que ele estava a ajudando. Ele a chama para ver se ela está machucada. Satis finalmente confessa que parecia fraca diante de inimigos como ele, a ponto de nem conseguir se mexer. Ela diz que tinha medo dos demônios de baixo escalão, que a deixavam impotente, e se deita no chão de forma impotente. Seto a consola, dizendo que está tudo bem se sentir impotente. Ele também enfrentou esse sentimento e era normal se sentir assim no campo de batalha, onde humanos e demônios se matam mutuamente. Satis fica emocionada ao ver muitas crianças e adultos perdendo a vida nos campos de batalha e entende que não era motivo para zombar das pessoas dessa maneira. Ela também menciona que está em dívida com ele por tê-la ajudado e pergunta o que ele fará a partir de agora, com um tom confuso. Seto diz que também não tem certeza e pensa em tentar fazer uma jornada. Ele sonhava em ser um mercenário com base no que ouvirá por aí e queria ter seu próprio lugar um dia. Dizendo isso,
Seto pede a Satis para acompanhá-lo, já que agora são companheiros e ela também não tinha um lugar para ficar. Satis reflete sobre isso e pergunta qual é o nome dele. Apresentando-se como Seto e Satis, eles partem juntos em uma jornada. Satis se sente aliviada enquanto toma um banho após muito tempo. Enquanto continuam a andar na floresta, ela ouve o som das moitas se mexendo. Satis diz a Seto para parar de rastejar pelo chão da floresta. Seto chama a atenção de Satis para se abaixar e menciona que estão no território do Rei Demônio e pode haver uma chance de atiradores. Satis argumenta que não há ninguém assim no exército do rei e pede a Seto para andar normalmente em vez de rastejar. Mais tarde, ela menciona que ele não é mais um assassino e Seto diz que enfrentará quaisquer demônios que apareçam à sua frente. Satis pergunta com preocupação se Seto está bem. A cena corta para Seto sob a árvore, com as frutas que foram descascadas por Satis. Seto elogia Satis por ser boa em descascar frutas. Ela continua falando sobre como ele tinha comida deliciosa quando estava com o herói. Mais tarde, Seto confronta o fato de ter sido deixado de fora e costumava comer em lugares escuros para que os outros não o vissem, já que os membros poderiam culpá-lo por não fazer nada e ele era o único com pouca comida para comer. Dizendo isso, Seto continua enchendo a boca com frutas e pergunta se Satis quer um pouco, dizendo para ela não culpar se não houver mais nada para ela comer. Satis pensa que Seto deveria ter se vingado do herói por tratá-lo dessa maneira e se pergunta por que ele não fez nada a respeito. Satis finalmente pergunta a Seto se ele conhece alguma piscina de águas termais e Seto parece confuso sobre o que são. Mais tarde, Satis pergunta se ele tem dinheiro. Ele diz que não tem, mas depois Satis tira dinheiro de sua habilidade. Eles marcham em direção a um local de banho em seu caminho e alcançam a cidade de barro fechada. Ambos vão para suas áreas separadas de banho. Satis se imerge na banheira, relaxando apesar de pensar em lançar um ataque. Ela considera agradecer quando encontrar Seto. Seto chega à sua área de banho, animado e se vê desfrutando como um peixe. A cena muda para os lobos se aproximando do grupo de pessoas, o grupo de heróis. O herói os comanda para não entrar em pânico, ordena que se dividam e aniquilem os inimigos ao redor. Angélica puxa sua arma no momento em que está prestes a lançar um feitiço. O lobo já está prestes a atacá-la, e ela pede ajuda para distrair o inimigo, pois não tem tempo para lançar o feitiço. Hydra grita que era impossível e ela já estava encurralada pelo inimigo, enquanto muitos monstros se aproximam deles. O comandante então ordena que a equipe recue e alguém deve comprar tempo para todos. Depois de escaparem dos monstros, todos chegam a um lugar exaustos e frustrados. Angélica reclama que não tem mais nada para si mesmos, nem mesmo comida. Eles deixam tudo para trás e apontam para outros companheiros de equipe. Como se apenas eles tivessem distraído o inimigo, não estariam nessa situação agora. O comandante então fala para Angélica para não gritar e ficar quieta. Frustrada, Angélica aponta furiosamente o comandante como a causa dessa situação, questionando por que ele expulsou o soldado criança de sua equipe, já que o poder deles diminuiu depois que ele foi expulso. Ela fala sobre como a situação seria diferente se ele estivesse lá para derrotar facilmente todos os inimigos ao redor e escapar deles. O comandante então afirma que ele não servia para nada e seu poder só teria trazido a morte para eles. Angélica comenta que a batalha não teria sido tão difícil se esse poder tivesse sido útil. Sua companheira de equipe Hydra interrompe o fato de que a expulsão de Seto é algo que eles aprovaram. Ouvindo isso, Angélica se aproxima furiosamente de Hydra e a culpa como uma plebeia que só lutaria com as próprias mãos, questionando se ela esperava viajar com habilidades tão lamentáveis. Hydra fica ofendida por como Angélica a apontou, já que foi criticada pelas habilidades marciais de seu pai, estabelecidas por ele arriscando sua vida, e fica furiosa com o fato, ameaçando que não a perdoará, mesmo que sejam colegas de equipe. Outra pessoa na equipe se aproxima para interromper a briga entre as duas mulheres e pede que elas se acalmem, dizendo que pelo menos foram abençoadas por sobreviver aos inimigos, sugerindo que todos descansem primeiro e depois se movam em busca de um vale e um lugar para se estabelecer. Mais tarde, Angélica questiona quem ficará de guarda para eles enquanto descansam. Ela critica o comandante por enfrentar tal situação e pede a ele para ficar de guarda para eles. Indiretamente, ele concorda e manda os outros descansarem. O comandante fica frustrado com o que está acontecendo e pensa que deveria ter agido certo. Na cidade enquanto isso, ambos, Satis e Seto, caminham juntos apreciando a beleza da cidade, admitindo que nunca tinham andado assim antes. Seto admite mais tarde que tanto a cidade quanto Satis eram bonitos e parece estar perdido, voltando ao normal quando Satis o chama. Eles chegam a um quarto e descobrem que só há uma cama disponível. Seto sugere que Satis a pegue e ele dormirá no chão,
mas ela não concorda com essa decisão. Ela sugere que ambos a usem, o que significa que poderiam dormir juntos na cama. Seto fica surpreso e grita de choque. Satis vai trocar de roupa e Seto pergunta se ela está bem com isso. Ela confirma que está bem, contanto que seja ele, e também menciona para não tocá-la na cama. Dizendo isso, ela sai para se trocar. Seto, ainda chocado, começa a pensar na situação em que se encontra agora e lembra como ficou com os mais velhos para enfrentar qualquer tipo de situação. Ele não imaginava que esse tipo de situação aconteceria com ele, e nem mesmo os adultos o ensinaram a lidar com a situação em que se encontra no momento, deixando-o confuso e envergonhado sobre como enfrentar isso. Seto continua tremendo, confuso sobre o que fazer em relação à situação em que se encontra agora. Ele pensa em escapar de alguma forma, talvez pela janela, e é quando Sati sai vestida, o que o faz corar, pois é a primeira vez que a vê tão vulnerável. Sati se aproxima dele devido à expressão em seu rosto, como se estivesse tão surpreso que não conseguia dizer nada. Ela brinca com ele e se inclina para perto dele como se estivesse envergonhada, comentando que ele está fofo com tal expressão em seu rosto. Satis confronta o fato de que ele não podia tocá-la, mas ela ficou desanimada pelo fato de ele nem mesmo estar olhando para ela. Seto fica agitado mesmo na cama, pois isso o deixa inquieto, já que Satis está dormindo ao seu lado e ele nem sequer pode se mexer, com medo de que possa acabar tocando nela. Pensando em tudo isso, Seto decide ficar quieto até o amanhecer, enquanto sob todas essas preocupações, ele sente um aroma agradável de flores como se viesse de Satis ao seu lado. Ele começa a se sentir relaxado. Satis acorda dizendo que vai dormir, e assim eles acabam dormindo. Foi Satis quem usou um pouco de magia sobre Seto, já que ele não estava pronto para baixar a guarda e pelo menos descansar por um momento. À medida que o tempo passa, já é de manhã, e Seto acorda percebendo que já é de manhã e volta a si ainda chocado pelo fato de que ele estava dormindo junto com Satis na noite anterior e não estava pronto para aceitar o fato, parecendo inquieto. Confuso, Seto fica irritado com o pensamento e cai da cama, encontrando Satis olhando para ele. Ela o chama para o café da manhã, já que ele estaria com fome depois de dormir bem. Seto olha para Satis com o rosto corado, e Satis fica preocupada se ele está doente. Ela se aproxima dele, deixando-o envergonhado novamente. Sua voz trêmula diz que está bem e que se preparará em breve, pedindo para ela esperar até então. Seto se prepara, mas não consegue entender o que está sentindo, já que nunca enfrentou algo assim antes. Eles vão para a cidade para tomar café da manhã, e Seto, ao ver o prato cheio, fica animado por ter tanta comida só para o café da manhã, ficando perdido. Ele não consegue evitar desviar o olhar de Satis e fica encarando-a enquanto ela come. Satis percebe que Seto está olhando ao redor por um tempo e o questiona sobre o fato. Seto tenta disfarçar, dizendo que está agindo como sempre. Satis decide brincar com Seto e intencionalmente estende a mão em direção a ele, dizendo que ele tem molho na boca, limpa e lambe, deixando Seto divertido. Sati então confronta o fato de que foi um jogo justo para alguém que estava olhando para seus seios. Seto fica corado novamente e tenta se recompor para não perder a compostura por causa da situação em que está, ou então ficará louco e morrerá. Ele tem uma ideia e a comunica a Satis, como se fossem seguir caminhos separados hoje, já que ele planejava fazer turismo por conta própria. Satis, ao ouvir isso, brinca e comenta como se ele não quisesse que ela se juntasse a ele nesta bela cidade durante o dia. Seto então pensa em desistir, pois ela está muito à frente dele. Satis começa a rir, virando-se e se desculpando por provocá-lo de tal maneira, concordando com a sugestão que Seto deu. Seto parece surpreso e pergunta se ela está bem com a ideia. Satis então confirma que sim, pois também tem alguns lugares para visitar, sugerindo que ele visite todos os outros lugares como uma criança normal faria. Ela pede uma promessa, já que é a primeira vez que ela sai sozinha na cidade. Seto então se perde em seus pensamentos. Desde que se encontrou com ela, ele estava ganhando muitas experiências, e pensando nisso, ele esbarra e bate o rosto em algo. Ele se desculpa por esbarrar em um homem, que o repreende para prestar atenção para onde está indo, chamando-o como se lhe parecesse familiar. Seto então chama o homem, perguntando se ele é Holmes, e o homem faz um gesto afirmativo. A cena volta um pouco e Satis pergunta a Seto se ela estava clara sobre o fato de que ele não deve se envolver em brigas e também sugere que ele evite usar a espada mágica. Seto questiona por que ele deveria evitar usar a espada mágica, e Satis responde que a espada mágica não era uma espada comum e é uma arma muito mais poderosa do que as armas comuns. Ela confronta o fato de que ninguém imaginaria uma criança como Seto empunhando uma arma tão poderosa. E se as pessoas habituadas a este estilo de vida pacífico soubessem que uma criança estava carregando uma arma tão mortal?
Eles ficariam assustados e o considerariam um monstro. E era esse poder que poderia ter sido usado para a guerra. Dizendo isso, Satis afaga a cabeça de Seto, dizendo que ele deveria alcançar uma vida pacífica, e ele gostaria de voltar ao ponto de partida. Seto concorda em manter a promessa. Holmes o confronta com um tom animado, já que ele não esperava encontrá-lo em uma cidade como essa, e pergunta se ele não estava com Satis, ao que Seto fica constrangido e cora. Holmes provoca, dizendo que está tudo bem manter alguns assuntos em particular, e o convida para um passeio, já que ele tem um tempo livre antes do trabalho. Enquanto caminham juntos, Seto pergunta que trabalho Holmes está fazendo, e então Holmes explica o fato, dizendo-lhe como partes de monstros eram usadas como armas e como esses monstros subjugados eram reunidos e trazidos para as cidades, de onde os materiais eram colhidos pelos artesãos. As partes cortadas eram preservadas magicamente e trazidas para as cidades para serem processadas. Ele, como mercenário, tinha o trabalho de escoltar os itens processados até a próxima cidade. Seto fica animado com esses artesãos e Holmes também diz que ele poderia assisti-los trabalhar, sendo um bom lugar para encontros para ele e a Sra. Satis. Ouvindo isso, Seto fica corado novamente. No caminho, eles veem um enorme dragão sendo levado, e Seto fica animado ao ver o quão gigante ele é. Holmes diz que era uma das espécies raras de dragão. Seto parece perdido em seus pensamentos novamente e só volta a si quando Holmes o chama. Holmes se preocupa com Satis, cujos ferimentos ainda não se recuperaram completamente. E Seto pensa no que ela teria sentido ao ver um monstro tão enorme. Holmes percebe que está na hora e que ele precisa chegar ao trabalho. Ele pergunta a Seto se ele sabe o caminho de volta para o lugar dele. Seto então percebe que nem mesmo revelou seu nome para Holmes, e quando está prestes a dizê-lo, Holmes o interrompe e diz que apenas o chamará de garoto, já que não quer se incomodar em lembrar nomes. Com isso, ele acena para Seto e vai embora para o trabalho. No momento em que Holmes sai, Seto começa a correr e procurar por Satis, pois está preocupado e ansioso por ela. Pensando que ela sabia que havia um monstro na cidade, Seto sente que algo está errado e tem um pressentimento no pior momento. Ele é parado pelo homem no caminho, que o avisa para não ir naquela direção, pois há um monstro causando estragos na praça. Seto então enfrenta o enorme monstro à sua frente, cujos rugidos estão perturbando a paz por toda a cidade. Seto fica com medo de que algo que ele pensou que não deveria acontecer tenha se tornado realidade, e no momento em que está prestes a sacar sua espada, ele percebe que prometeu a Satis que não usaria sua espada na cidade, o que quebraria sua promessa. Ele nota que há muitas pessoas ao redor e mesmo que ele desembainhasse sua espada mágica para matar o monstro, não afetaria apenas ele, mas também sua companheira. O homem à sua frente grita para fugir do local. Seto então pergunta a ele se ele viu alguma mulher que usava óculos e um terno preto. O homem grita que este não é o momento para falar sobre isso, após o qual um homem vem por trás e diz que a viu e que ela é bonita. Ele menciona que ela disse que tinha alguns negócios na praça. Ouvindo isso, Seto descobre que Satis estava perto dele. Seto odeia o fato de sequer pensar em quebrar a promessa, mas admite que odeia ainda mais a ideia de perder. Apesar da promessa que fez, ele corre para ajudá-la, procurando por outras maneiras de agir além da espada mágica apenas para evitar outras consequências. A cena volta alguns momentos antes. Satis estava satisfeita com as informações que coletou sobre todos os movimentos dos monstros nos países vizinhos e todos os outros danos que causaram ao redor. Em seguida, ela se vira para o local onde os monstros raros estão sendo desmontados e descobre que estavam colhendo materiais do monstro morto. Satis acha desconfortável e repulsivo, pensando em sair da área rapidamente, e entra em pânico ao ver que o monstro ainda está vivo. Ela se depara com o monstro cara a cara e tem o pensamento de que usou magia para matar o monstro desse nível, mas fica paralisada ao ver o monstro e pensa que talvez esse seja seu destino e que morreria ali, apesar de ter chegado tão longe. Ela acredita que eram seus momentos finais e começa a lembrar de todos os fatos que a fizeram ser quem ela era. Ela agradece a Seto por estar sempre ao lado dela, mesmo que por pouco tempo, e pede desculpas, como se o estivesse deixando sozinho novamente. Ela confronta o fato de que queria viver com ele, enquanto tinha esses pensamentos em sua mente. Nesse momento, um homem mascarado de macaco aparece na frente dela. Ela pergunta se ele é Seto, e ele diz que não conhece esse nome, falando que ele era apenas algum macaco que passava por ali, aparentemente confuso. Todas as pessoas ao redor ficaram surpresas com Seto, que estava disfarçado atrás da máscara de macaco, escondendo sua identidade para lutar contra o monstro e proteger Satis ao mesmo tempo. Em um instante, Seto ataca o enorme monstro, sacando sua arma e lutando contra ele, surpreendendo as pessoas ao redor ao verem como a máscara de macaco está dominando o monstro e lutando contra ele. Satis, no chão,
Estava com medo de não conseguir acompanhar, já que ele tinha boa velocidade ao atacar o monstro, mas o problema era que ele estava usando uma arma comum, que não era sua espada mágica, que já estava em péssimas condições e prestes a quebrar. Apesar disso, se ele desse um golpe pesado no monstro, Seto impediria que Satis se machucasse e diz a ela para fugir do local e que ele lidará com o monstro. Satis, no entanto, permanece congelada devido ao medo que sente do monstro e não consegue se mover do lugar. Percebendo isso, ela pensa que continua sendo alguém que precisa de proteção o tempo todo. Ela se sente culpada, pois Seto está lutando e tentando protegê-la, mantendo sua promessa, e ela não o deixaria apenas para protegê-la para sempre. Nesse momento, o monstro recebe um ataque, o que surpreende Seto, e Satis se levanta de trás, dizendo que vai ajudar esse macaco mascarado. Ela apoia Seto e lança um ataque contra o monstro, o que acaba criando uma fumaça ao redor, bloqueando a visão das pessoas ao redor. Satis permite que Seto puxe e use sua espada mágica. Ouvindo isso, Seto tira sua espada mágica e desfere um golpe enorme contra o monstro, acabando por derrubá-lo no chão em pedaços. Todas as pessoas ao redor ficaram impressionadas com ele e começaram a procurar a máscara de macaco e a garota. Após isso eles somem do local. Satis volta para o quarto e encontra Seto sentado na cama, que pergunta sobre o fato de que houve tumulto na Praça Sul e pergunta se ela está bem. Satis se aproxima dele e agradece por ele ter vindo salvá-la. Seto diz ingenuamente que acabou de chegar ao quarto antes dela e não sabia do que ela estava falando. Satis então diz que talvez ela o tenha confundido com um macaco mascarado, e todas as pessoas ao redor da cidade o estavam procurando, o homem que derrotou o monstro na praça. Ela menciona os detalhes de como ele escondeu sua verdadeira identidade, enrolando um pano ao redor de si mesmo e usando uma máscara engraçada, o que deixa Seto tenso. Satis então segura a mão dele e agradece por ele ter cumprido a promessa e diz que ela também conseguiu seguir em frente apesar do medo. Ouvindo isso, Seto se sente feliz e eles decidem deixar a cidade agora e seguir para a vila para apreciar a paisagem ao redor. Eles concordam com esse plano. No reino, o rei grita sobre o fato de Satis ter sido encontrada, mas um de seus membros pede desculpas, já que no momento em que ela perdeu o domínio, o exército foi perdido para os humanos. O rei então ordena que a encontrem, já que ela deve estar se escondendo em algum lugar, e ordena que enviem Sébia para o campo de batalha, que era um dos meio-demônios humanos. O rei quer expô-lo ao máximo e ele envia uma carta de aprovação, o que faz Sébia sorrir pela oportunidade de matar mais pessoas. Seto e Satis caminham juntos, conversando sobre como fazia tempo desde a última vez que deram um passeio em um lugar pacífico. Satis concorda com isso e diz a ele que as forças demoníacas têm diminuído ultimamente. Ela verifica o mapa, que mostra que eles estão viajando em direção à vila, que logo alcançarão. Eles observam o topo nevado da montanha, notando que a neve estava acumulada por anos, já que as temperaturas eram mais baixas nas altitudes mais elevadas. Satis menciona que se a guerra acabar, o mundo voltará a ser um lugar pacífico onde poderão vagar livremente por outras estradas, assim como estão fazendo agora. Seto concorda com isso e reza para que o mundo logo esteja em paz. Ele chama por Satis, apontando para uma distância onde há alguém caído no chão. Seto fica cauteloso e tenta proteger Satis atrás dele. Satis, confusa, diz que se fosse um inimigo, teria tentado se esconder nas moitas em vez de ficar aberto no chão. Seto se aproxima da pessoa caída e descobre que é uma mulher humana. Ele grita para Satis lhe entregar um pouco de água. Num instante, a mulher o agarra pelo pé e pede por comida e água, já que estava com fome há 3 dias, implorando por ajuda. Seto pergunta preocupado se ela está bem, e ela responde que não, de forma agressiva, exigindo comida. Ela avança em direção a ele e começa a atacar de maneira impressionante. Seto fica surpreso com a rapidez dela e percebe que ela não parece uma amadora. Ele a agarra pelo braço e a prende no chão. Depois disso, ela recebe comida e água suficientes. Ela agradece a Seto por salvá-la e se desculpa pelo comportamento anterior, já que havia perdido os sentidos por causa da fome. Seto pergunta se ela era uma soldada e o que estava fazendo ali. Ela se apresenta como Quilin e diz que estava designada para uma vila chamada Benjamin, mas havia se perdido no caminho. Dizendo isso, ela prossegue perguntando quem Seto e Satis eram e o que estavam fazendo naquele lugar. Ambos se apresentam a ela e dizem que estão viajando juntos. Quilin então fica perdido em seus pensamentos, como se já tivesse ouvido esses nomes antes. Seto e Satis ficam suspeitos, mas Seto confirma o fato de que ela não era mal intencionada. Então ele lidaria com qualquer coisa que tivessem que enfrentar. Ele diz que estava sentindo a aura do cara Holmes, que ele havia conhecido na cidade, como se sentisse que ambos tinham algo em comum. Enquanto continuam, finalmente chegam à vila de Benjamin,
onde Seto lembra que esse lugar era chamado de a Vila dos Estranhos. Eles entram em uma casa e são recebidos por uma senhora idosa e calorosa que está sentada em uma cadeira. Ela se apresenta para Quilin como Scarlett e diz que era a prefeita da vila. Quilin então apresenta Seto e Satis como seus benfeitores. E Sati se apresenta como parente de Seto, ao que a prefeita acha que eles são muito próximos e ri sobre isso. A prefeita então diz a Quilin que seu assistente irá explicar a ela as tarefas a serem feitas e depois pergunta por que Seto e Satis visitaram sua vila. Satis então diz que os dois estavam em uma viagem e pede permissão para ficarem na vila por alguns dias, ao que a prefeita concorda e diz que emprestaria a eles uma casa que havia sido desocupada recentemente. Satis então menciona o fato de que eles acabaram de chegar e que eram forasteiros para residir em uma casa assim. Ao que a prefeita diz que poderiam viver lá se quisessem, já que muitas pessoas que chegavam à vila eram principalmente forasteiros que apenas visitavam e saíam depois. A prefeita educadamente diz que, se eles fossem ficar na casa, ela os guiará até lá. Então, ela avista um pássaro em sua janela, que era algum tipo de entrega para ela. A prefeita lê a mensagem e diz a ambos que seria melhor se eles ficassem com eles por mais tempo, em vez de apenas por um curto período. Ao ouvir isso, Satis pergunta se há algum problema. A prefeita parece estressada ao dizer que o exército do Rei Demônio está voltando com força total e que em breve as fronteiras nacionais e os postos de controle serão fechados. A prefeita sai do quarto para informar esse fato a Quilin e pede desculpas por um momento. Seto se pergunta qual seria o motivo para eles estarem voltando, ao que Satis pensa que poderia ser devido a algumas circunstâncias e depois muda de assunto. Ela começa a falar sobre como eles ficaram gratos por estar em uma vila tão pacífica. O comandante é encontrado lutando com os inimigos ao redor de seu grupo contra o exército de Sebe, onde o outro colega demônio revela o fato de ele ser meio demônio, e o outro culpa pelo fato de ele estar sendo treinado assim. O comandante se pergunta sobre o fato de ele ter sido humano antes de se tornar um demônio. Sebe então saca sua espada mágica para mostrar do que é capaz. Hydra então fica surpresa ao saber que ele era um espadachim mágico. Ela grita o fato de que um demônio não deveria ter uma espada mágica e ainda ser humano. Sebe se aproxima deles dizendo que não importaria quem ele realmente era e que só queria permanecer em seu auge e fazer apenas assassinatos. O comandante grita que todos os portadores de espadas mágicas teriam mentes podres para matar imprudentemente, e Sebe aponta o fato de que seus pensamentos não eram nada parecidos com justiça, mas apenas ódio. Ele revela o nome de sua espada mágica como Apofise e desafia o comandante a enfrentá-la com um sorriso no rosto. A espada foi sacada. Após isso o comandante começa a se perguntar o que era esse cara e começa a sentir uma aura diferente vinda de Sebe, como se ele fosse uma pessoa diferente agora. O comandante então fica de olho no pássaro mensageiro que pousa sobre Sebe, que está irritado com isso, já que as coisas estavam boas para lutar contra eles. O mensageiro entrega a informação de que ele foi dispensado da unidade dos Goblins e foi ordenado a se reportar imediatamente aos teatros ocidental e oriental. Ao ouvir isso, o rosto de Sebe se ilumina com um sorriso malévolo e ele fica animado com o fato de que agora sua capacidade era conhecida pelo Rei Demônio. Dizendo isso, ele deixa seus subordinados e a tarefa de lutar contra o comandante, dizendo que era uma tarefa fácil que eles também poderiam lidar, e os outros demônios o seguem. O comandante então fica furioso por ele se atrever a mexer com eles, e os outros pequenos demônios começam a planejar um ataque contra eles. O comandante Reed então balança sua espada usando sua mana para atingir vários alvos, o que era esperado dele. Eventualmente, Angélica entra em cena para lançar um feitiço de fogo e, da mesma forma, Hydra começa a se preparar para mostrar sua arte marcial contra o comandante. Então, ele chama por outro membro da equipe, MC Klein, para usar sua mana de cura, mas descobre que ele caiu no chão. Todos os membros se sentam ao redor de uma fogueira, onde Angélica fica furiosa novamente com o comandante, segurando pela gola e exigindo descobrir algo, já que já estavam sem comida e água. Vendo isso, Hydra cai em seus pensamentos. Como se pensasse que essa jornada seria cheia de aventuras e que isso se tornou apenas uma batalha final, e se pergunta o que Seto faria se estivesse nessa situação agora. Ouvindo isso, Reed aponta para Hydra como se ela também estivesse criticando. Hydra então se volta contra o fato e deixa-o saber que Seto era um guerreiro impiedoso que cresceu em um ambiente difícil e que ele teria alguns pensamentos para descobrir a situação que estavam enfrentando. Furiosamente, Reed a empurra para o chão, ficando irritado com o fato de ela sequer mencionar a humanidade. A Angélica então começa a zombar das habilidades marciais de Hydra, mas depois a derruba ao dizer que ela nem sequer sabia como usar uma espada mágica, e o que ela faria se os executivos do Rei Demônio chegassem, já que eram comparativamente mais fortes. E a critica por ter apenas um poder um pouco acima de um humano médio. Ouvindo isso,
Hydra começa a chorar, como se ela também fosse expulsa como Seto apesar de ter chegado tão longe, e pensa que seria uma vergonha para seu clã. Ela começa a implorar para deixá-la ficar e que estaria pronta para seguir qualquer comando dado. E abaixa a cabeça para Angélica. Angélica, com um sorriso maligno, levanta o rosto de Hydra e a ordena voltar para onde estava e então não teriam mais preocupações com os monstros. Hydra então grita sobre o fato de já terem se passado vários dias desde que ele partiu e, antes de completar a frase, Angélica dá um tapa em Hydra, pois ela estava falando de volta para ela, e lembra a ela que ela disse que obedeceria qualquer ordem dada. Angélica a ordena a ir encontrar Seto, que era um maníaco por batalhas. Hydra sai em busca de Seto, deixando Angélica e Reed no grupo, já que MC Klein está morto, e esses dois começam a culpá-lo por sua morte, já que era um dos fracos. Hydra caminha pelos caminhos da floresta sentindo e percebendo o fato de que Angélica e Reed não eram mais os mesmos de antes, e pensa que eles podem mudar se Seto for trazido de volta, então ela aguarda ansiosamente tê-lo de volta ao grupo. No lago cheio de pássaros, Seto mira uma flecha e consegue acertar um pássaro. Vendo isso, o homem Ryodou aprecia-o e menciona que já era o suficiente de caça para o dia. Já se passaram 5 dias desde que Seto e Sati chegaram à vila, onde Satis estava ajudando com o fornecimento. Ryodou aprecia Seto por ser um aprendiz rápido e atribui todo o crédito a ele, pois era um bom professor. Ryodou então revela o fato de que Seto sempre era desajeitado e tropeçava em coisas, ao qual Seto pede desculpas. Ryodou ainda faz piadas com Seto, apesar de ele ser bom com suas armadilhas e habilidades, mas ainda desajeitado com coisas. Seto responde que até quebraria uma tigela de madeira como se fosse de porcelana, ao que Ryodou grita que isso não era motivo de orgulho. Ele fica surpreso por ter conhecido alguém como Seto na vila, e ninguém sabia quem Ryodou era como um atirador lendário. Ele revela o fato de que era um assassino em massa que tirava a vida de outras pessoas para viver, e ele pede para não falar sobre o passado de outras pessoas depois disso. Seto então caminha pelos campos e se estabelece nas montanhas, pensando em quantos lugares assim existem e se sente curioso o suficiente para visitá-los todos. Então, ele é notado por Quelin, que estava fazendo a patrulha pela área. Ela pergunta se o trabalho de Seto já tinha terminado para o dia, e ele responde que tinha terminado de ajudar por hoje e também já almoçou. Ao ouvir isso, Quelin chama Seto de sortudo, já que Ryodou costuma ser frio em suas respostas, e deseja que ele também seja seu amigo. Ela diz que não é boa com pessoas tão barulhentas, e Quelin pergunta novamente o que ele disse e lembra sobre a mesma qualidade de um homem por quem Quelin se apaixonou, em um tom triste. Ela diz que foi afastada por ele, apesar de ser tão dedicada a ele. Ela revela tudo o que fez por ele, incluindo sua comida e bebida, e que trabalhou duro para isso depois que ficou sem dinheiro. Pouco tempo depois, ela foi enviada para a vila depois de pegar algum dinheiro nos quartéis. Seto começa a se perguntar se ela estava se tornando uma amante desesperada. Ela continua a falar sobre como ele era brilhante e mercenário, e que era o comandante central, e que era isso que ela amava nele. Ouvindo isso, Seto fica animado e espera conhecer um homem como ele. Ela diz com entusiasmo que era Holmes a quem ela queria encontrar como seu destino. Seto fica surpreso e começa a se perguntar o que esse velho teria feito, e se pergunta se eles dois pareciam familiar o suficiente. Depois de contar essa história, Quelin diz que se sente melhor agora e acena para Seto, depois do qual Seto pensa sobre como os estranhos parecem ser atraídos por pessoas com fatores especiais. Seto então chega em casa, onde Satis cozinha comida para ele, que foi ensinada pela prefeita Scarlett. Seto elogia a comida como deliciosa, uma torta feita de frutas, e Seto descobre que Satis também adora frutas. Satis então lembra Seto de tirar o dia de folga, já que eles estavam trabalhando sem parar, e sugere que eles façam um piquenique no dia de folga, propondo um local nas colinas nos arredores da vila. Seto pergunta confusamente o que era um piquenique, e Satis lhe diz que é apenas um tipo de passeio em que as pessoas tendem a relaxar e admirar a paisagem. Seto concorda com a ideia de fazer um piquenique no dia seguinte. Na manhã seguinte, Satis acorda e está prestes a sair para o trabalho. Satis pede a Seto que lhe prepare uma xícara de chá sem derramar ou derrubar, e Seto menciona que estava preocupado com algo. Eles tomam uma xícara de chá e discutem como Seto se sente luxuoso por ter uma xícara de chá em comparação com o tempo em que ele só costumava beber água. Satis sugere que o dia seguinte seria ainda mais luxuoso do que o atual. Satis diz a Seto para ir tomar banho primeiro, e ele concorda e entra no banheiro. Mais tarde, Satis pensa em provocar alguém como Seto, que toma banho muito rápido. Seto entra no banho e se sente refrescado, admirando o banheiro, que havia sido modificado devido a um feitiço mágico de Satis.
Ele pensa em todos os adultos legais e peculiares que conheceu e acha que não era tão ruim ficar ali por mais um tempo. Então a porta se abre e Satis entra no banheiro, surpreendendo Seto e o deixando envergonhado e chocado. Quando Satis entrou no banheiro, Seto perdeu a cabeça e começou a gritar perguntando por que ela estava ali. Ela fala de maneira brincalhona para ensinar a ele como limpar o corpo, pois ele não estava se lavando direito, e pede para ele se sentar. Satis se aproxima dele e começa a lavar o cabelo dele, mas Seto já estava com a mente perturbada e achava que iria morrer naquele dia devido à situação em que se encontrava. Ele pensa que não sabia como fazer isso, e embora estivesse gostoso, sua mente estava uma bagunça. Então Satis pede a ele que fique parado como se não conseguisse lavá-lo direito, e ele sente que algo está tocando ele. Preocupado, ele pergunta se ela já terminou ou não. Satis então observa suas costas com todas as cicatrizes antigas que ele tinha, que não eram apenas feridas de espada, mas também sinais de tortura, e parece que suas costas são muito pequenas. Satis pede para ele limpar o corpo da frente sozinho, após o qual Seto se vira na banheira, virando as costas para Satis, que estava logo atrás dele tomando banho. Ele pede para ela não olhar ou virar, e fica tenso e agitado. Após isso, Seto sai da banheira. Ele está prestes a desmaiar devido à situação em que se encontra, ficando envergonhado novamente. Ele atinge seu limite de tolerância e começa a correr da banheira nu, deixando Satis e pensando que ela estava sendo muito assertiva. Seto então se acalma mais tarde, pensando que ficar um pouco mais de tempo ali o mataria, e planeja se vestir antes que Satis chegue, e descobre que só há roupas de Satis presentes. Depois disso, Satis sai para saber o que está acontecendo. Seto assegura que tudo está bem e deita no sofá. Satis entra no quarto perguntando se ele está se sentindo bem e pergunta se ele vai dormir agora. Ela sugere que talvez eles possam dormir juntos novamente, o que deixa Seto chocado. Ele agradece e diz boa noite, e Satis sente que foi demais, mas também acha que seria bom se ele se acostumasse com isso. Seto então retorna e agradece Satis por tomar banho com ele e fecha a porta acenando com a mão, o que confunde Satis em relação ao seu estranho agradecimento. No dia seguinte, Seto e Satis saem para o local do piquenique, admirando todos os lugares incríveis que estão vendo. Eles encontram um lugar, se sentam e montam um piquenique para comer algo. Seto fica animado ao ver toda a comida preparada por Satis, que parece deliciosa. Eles continuam conversando sobre o assunto de aproveitar a paisagem, já que Seto se sente feliz em visitar um lugar assim com Satis. Eles descansam no local, onde Seto repousa no colo de Satis. Satis então diz que essa situação parece nostálgica, talvez devido às razões de algum ancestral e às lembranças nesses lugares desde tempos antigos. Ela fala sobre visitar um lugar novo que nunca foi visto antes e expressa o sentimento nostálgico que ela teve. Seto então acorda e agradece Satis por deixá-lo dormir em paz. Ele olha ao redor do local e diz a Satis que gostaria de dar uma volta por ali. Satis também pede a ele para esperar, pois ela também quer acompanhá-lo. Em um instante, Seto desaparece do local e, quando Satis se move para procurá-lo, o encontra caído em um buraco no chão. Ela pergunta se ele está bem lá embaixo, e ele a tranquiliza, perguntando se até mesmo Satis poderia descer, pois encontrou algo assustador lá embaixo. Satis desce no buraco enquanto Seto chama por ela, e eles descobrem que parecia bastante escuro e se estendia profundamente para baixo. Satis então questiona se o local era algum tipo de sítio arqueológico. Tudo o que encontraram foi as estranhas estacas alinhadas no caminho, que eram os totens. Pareciam estátuas adoradas como espíritos e ancestrais. Eles descobrem que os totens tinham rostos familiares neles e pareciam bastante antigos, não como os que conheciam de outras eras. Satis então toca as estátuas e sente que a madeira parecia mais rocha do que planta. Ao avançarem, encontram uma sala enorme com um altar no meio, o que deixa Satis surpresa. Ela pergunta se ela sabe algo sobre aquilo, e ela começa a contar que era uma lenda sobre monstros que remontava a séculos, quando os monstros foram divididos em diferentes facções e depois foram unidos no exército do Rei Demônio para formar seu exército. Ela continua dizendo que havia uma facção que não se juntou às asas do Rei Demônio, conhecida como variedade de espírito, que personificavam o espírito da natureza. Seto pergunta se essa sala era para adorar esses espíritos, e Satis descobre que esta era a terra dos vendigos, deixando Seto aliviado por terem encontrado isso. Ele diz a Satis que devem avançar, mas Satis ignora o fato de deixar algo tão importante e maravilhoso para trás, deixando Seto irritado ao perceber o quanto ela estava dramática. Seto continua olhando para Satis, enquanto ela está investigando algo, o que é uma cena rara. Ele percebe que ela estava se divertindo fazendo essas coisas e estava cheia de energia para isso.
Ele se perde novamente e consegue recuperar os sentidos depois de um tempo. Seto então explora mais o local e encontra a escultura de uma figura na parede. Quando Satis o chama repetidamente, ele volta à realidade. Satis se aproxima para ver o que Seto está olhando, mas não encontra nada na parede. A cena corta. Seto caminha com Ryodou enquanto ele fala sobre o que encontraram. Ryodou diz que deve ter sido algum vestígio do passado e um local onde os mendigos eram adorados. Ele sugere que Seto conheça um homem chamado Gendar Somai, que era um homem excêntrico que vivia no lado oeste da vila e era o xamã da tribo amarela que costumava ocupar a terra, e diz que ele poderia saber algo sobre um lugar como aquele. Seto então vagueia pela floresta e encontra uma casa peculiar, onde encontra um homem que diz que já sabia que Seto estava vindo e o chama de um menino da destruição e tempestade. O velho parecia pertencer a alguma tribo e afirmou que era verdade que o totem havia previsto isso e dá as boas-vindas a Seto, deixando-o surpreso com o fato de como o homem o conhecia. Ele descobre que o homem era Gendar, sobre quem Ryodou falou para ele. Gendar prepara uma xícara de chá preto para Seto, que ele afirma que o relaxará, pois era a receita de seu avô. Ele começa a falar sobre o totem que Seto encontrou e afirma que eles simbolizavam a morte. Ele confirma que era o lugar onde o altar costumava adorar o falecido Vendigo Aspatel, e diz que ele era o rei supremo da tribo amarela. Ele continua dizendo que ele existia desde o tempo no mundo quando não havia nada além de escuridão e calor ardente, e ele era o único que costumava criar todas as formas de vida com seu próprio corpo, desde o céu até a humanidade. Levou a ele dezenas de milhares de anos para criar o mundo. Seto pensa que essa história majestosa deve ser um mito. Gendar afirma que todas as formas de vida costumavam retornar a ele, e as tribos amarelas não tinham medo da morte. Seus corpos retornavam à terra para se tornarem alimento para nutrir a nova vida. Seto então pergunta se ele viu uma massa de tentáculos amarelos no local e pergunta se ele era um patel. Ao ouvir isso, Gendar deixa cair a xícara de chá chocado e pergunta se ele o viu. Seto então diz que apenas sentiu que viu e poderia ter se enganado, já que Satis não viu nada. O velho Gendar então confirma que deve ter sido um engano e afirma que o retrato de Aspatel desapareceu há luas atrás, e ele foi o único que viu quando era jovem, e nenhum outro membro da tribo viu, dizendo a Seto que ele pode ser considerado especial. Seto se pergunta por que Aas teria aparecido na frente dele e pensa se ele estava irritado por Seto ter matado muitas vidas para sobreviver. Ele pergunta a Gendar se Aas estava de alguma forma por trás dele. Mas Gendar nega o fato de que ele não levaria as almas antes de chegarem até ele, e pode haver alguma razão, como se ele estivesse testando Seto. Gendar elogia a expressão nos olhos de Seto, que parecem impressioná-lo, e dá um aviso de que em breve ele e sua companheira receberão uma visita inesperada, que estará vagando sozinha como um fantasma, e reza para que eles recebam proteção divina do totem. Enquanto Seto sai, Gendar começa a pensar nele como um potencial não explorado para superar os desafios mais difíceis, imaginando que Aspatel viu nele, profundamente na floresta, aparece uma figura que aparentemente está fora de si, gritando o nome de Seto, que não é ninguém menos do que Hidra. Seto estava em casa deitado na cama e ainda pensando nos pensamentos sobre o lugar misterioso que ele visitou, na lenda de Aspatel e nas palavras de Gendar, que o estavam incomodando sobre a visita inesperada de uma mulher exausta com os olhos cheios de loucura, e se perguntando se era por causa dele ou de Satis, e pensando que Ri de todos os outros o expulsaram, e quem mais gostaria de vê-lo de novo. Entre todos esses pensamentos, Seto pensa em sair para dar uma volta. Ele admira como a lua está bonita no céu noturno e então fala consigo mesmo que agora pode dormir. Ele se dirige ao seu quarto, mas de repente percebe que alguém está se aproximando dele. Parece ser uma figura cansada e curvada. Seto puxa sua espada para se defender e fica chocado ao descobrir que é Hidra. Ela está exausta e parece desgastada, e pergunta a Seto se ele viveu todos esses dias nessa vila remota e tranquila. Seto fica surpreso com como Hidra descobriu onde ele estava. Então ela diz que descobriu através das pessoas ao redor quando perguntou por ele. Eles mencionaram que ele foi visto com uma mulher bonita nesta vila. Ela conta como muitos dias levou para encontrá-lo, passando por todos os monstros e bandidos em tais condições. Seto percebe que Hidra está diferente do que ela era antes. Ela fica maníaca e começa a chamá-lo de volta para o grupo deles, dizendo que ele adorava matar e que teria muitos inimigos para matar. Seto se desculpa com Hidra e a rejeita, dizendo que ele não é mais um soldado e não voltará para o grupo deles. Ao ouvir isso, Hidra fica furiosa e começa a gritar, dizendo que ela passou por tanta dor para encontrá-lo e todo esse esforço foi desperdiçado por causa dela.
Ela fica furiosa com ele por não ouvir o que seus anciãos disseram e ordena que ele vá com ela, mas Seto discorda. Hidra fica furiosa e ameaça matá-lo se ele não estiver disposto a acompanhá-la. No momento em que Hidra move sua espada para atacar Seto, Satis a segura e, vendo isso, Hidra grita agressivamente que ela pode ser a pessoa que o seduziu e lavou o cérebro de Seto. Satis então quebra a espada de Hidra com as próprias mãos, furiosa, deixando Hidra em estado de choque. Satis pede a Seto para deixar Hidra com ela, e Seto hesita. Mas Satis confirma que ela está diferente agora do que era antes. Hidra mostra uma pílula para Satis, que ela tirou do líder dos bandidos, e fica energeticamente maníaca depois de tomá-la. Satis se familiariza com ela como sendo uma droga para aumentar o poder e desafia Hidra para ver se ela venceria mesmo assim. Hidra então ataca Satis, alegando que Satis deve ter usado algum encanto que levou Seto a ficar com ela. Satis responde com um poderoso soco em Hidra, derrubando-a no chão. Hidra geme de dor e começa a lutar contra Satis, derrubando Satis por um tempo, deixando-a surpresa. Hidra então declara o fato de que ela era forte mesmo sendo a líder do exército do Rei Demônio, e destruí-la seria nada menos que uma grande conquista. Satis, então, transmite o fato de que não pertence mais ao exército do rei e começa a atacá-la, derrubando-a no chão. Após isso, Qilin chega ao local e observa que o ataque de Hidra foi interrompido por Satis, após o que Qilin chega. Satis então fala com a prefeita pedindo desculpas por qualquer inconveniente causado por eles, e comunica o fato de que Hidra era um dos membros do grupo de heróis que voltou para recrutar Seto para se juntar ao grupo novamente. A prefeita pergunta se ela quer um humano e pergunta se aquela criatura demoníaca costumava ser inimiga do clã dos heróis. Satis fica surpresa com o fato de que todos sabiam disso e pergunta por que eles se sobrecarregaram com pessoas como eles e qual era a razão para permitir que ficassem na aldeia. A prefeita responde educadamente que eles eram excêntricos e acreditavam que todos visitavam a vila por algum motivo, sendo este um lugar no porto para almas solitárias. Ela também comunica o fato de que deixaria a casa vazia para eles mesmo depois que partissem e abriria um espaço para eles, para que pudessem vir e ficar na casa quando visitassem a vila novamente. Ao ouvir isso, Satis se emociona com a natureza gentil da prefeita e rejeita a ideia de ver os humanos como fracos. A prefeita afirma que eles vão fazer uma festa esta noite com todos os outros moradores, ao que Satis agradece emocionada, dizendo que isso seria demais para eles. A prefeita a convence de que os moradores nunca recusariam uma festa. Hidra ouve a conversa enquanto estava gravemente ferida, envolta em bandagens e deixada para descansar na cama.